Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, sou nutricionista e professor na VP Centro de Nutrição Funcional e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a absorção sublingual de vitaminas e minerais. Normalmente é um tema mais polêmico, algumas pessoas acham um tema mais complexo e a gente vai ver que não é tão complexo assim. Nós vamos entender em que situações o uso da via sublingual pode ser interessante quando a gente pensa na suplementação. Só que para a gente entender como acontece a absorção embaixo da língua, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, a gente tem que entender que esses nutrientes, eles estão presentes em formas químicas diferentes. A gente tem esses nutrientes, por exemplo, na forma de sais inorgânicos, como os carbonatos, sulfatos, óxidos. Os sais orgânicos, lactato, fumarato, citrato, entre outros. E os minerais na forma quelada, que é quando esses minerais vêm ligados com aminoácido. Essa é a ordem de biodisponibilidade, sendo os minerais quelados os mais biodisponíveis, justamente por estarem ligados a aminoácidos. Isso faz com que a absorção não seja tão saturável e a gente consiga um nível de absorção maior. Mas, muitas vezes também quando a gente recorre a um quelado, ele tem um custo mais alto e aumenta muito o número de cápsulas. Então a gente também pode sim recorrer aos sais, tanto os inorgânicos quanto os orgânicos. Só que quando esses minerais estão na forma de sais inorgânicos ou sais orgânicos, alguns cuidados precisam ser levados em consideração. Então vamos entender como que acontece a absorção quando essas vitaminas, minerais estão na forma de sais. Aqui a gente tem um estômago e quando a gente consome um mineral, por exemplo, ele está na forma de sal, a gente não consegue absorvê-lo diretamente. Então vou dar o exemplo aqui do carbonato de cálcio, mas isso valeria para outros minerais, como por exemplo óxido de zinco, sulfato de magnésio, entre outros. A gente não consegue absorver o carbonato de cálcio. Então esse carbonato de cálcio, ao chegar no estômago, ele precisa sofrer a ação do HCl, que é o ácido clorídrico, e nesse meio ácido a gente tem uma dissociação, uma ionização. A gente separa o cálcio do carbonato, porque aí esse cálcio livre é quem vai ser absorvido quando ele chegar no nosso intestino. Fez essa dissociação. Então esse cálcio ele vai para o intestino onde ele vai ser absorvido. E nós temos dois mecanismos para a absorção desse cálcio. Primeiro, esse cálcio ele pode no intestino se ligar a aminoácidos e entrar na absorção de aminoácidos, ou então ele vai ser absorvido pelos receptores de carga. São receptores que nós temos no intestino que reconhecem a valência do nutriente. Por isso que toda vez que a gente fala de alguns nutrientes que um compete com o outro, a gente está se referindo a essa competição por esses receptores. Então, por exemplo, um cálcio e o magnésio, um zinco e o cobre, um cálcio e o ferro acabam competindo pelo mesmo receptor. Então, são dois mecanismos que vão ser importantes. Mas observa que uma etapa importante nessa absorção dos minerais quando eles estão na forma de sais é a liberação do ácido clorídrico. O HCl, o ácido clorídrico, ele tem várias funções importantes. O ácido clorídrico ele entra na absorção de minerais, como cálcio, mas também como magnésio, potássio, sódio. Ele participa da absorção de algumas vitaminas, como a B12 e a B9. Ele participa do processo de digestão, por exemplo, das proteínas. Ele ajuda a prevenir o crescimento de patógenos no trato gastrointestinal superior. Ele tem uma relação com doenças autoimunes. Hoje em dia a gente sabe que em algumas doenças autoimunes parecem coexistir com uma gastrite atrófica, o que compromete essa liberação de HCl. E temos ainda o HCl participando da secreção de hormônios intestinais, que são liberados quando a gente tem um meio ácido. Então a gente vê que é uma etapa importante que envolve vários processos. O problema é quando esse ácido clorídrico começa a estar deficiente. Por exemplo, quando a gente tem um indivíduo com hipocloridria, quando a produção de ácido clorídrico está reduzida, ou a acloridria, quando a gente não produz o HCl. Aqui a gente tem um problema, porque se a gente precisa do HCl para absorção de vitaminas e minerais, quando a gente tem uma falta desse HCl, toda essa absorção está comprometida. Num quadro de gastrite, a gente tem um prejuízo nessa liberação
de ácido clorídrico no estômago. Infecção por H. pylori também compromete essa liberação do ácido clorídrico pelas células parietais. Quando o paciente faz uso de inibidores de bombas de próton, por exemplo, omeprazol, pantoprazol e todos esses óis, eles acabam diminuindo a liberação de ácido e compromete toda a absorção de nutrientes. E é também um outro problema em pacientes bariátricos. Quando o paciente faz uma cirurgia bariátrica e tem uma redução do tamanho do estômago, é menos área de liberação de HCl. Isso vai comprometer, então, toda a absorção de nutrientes. E se for um paciente bariátrico que ainda faz uso de um inibidor de bomba de próton, aí que essa absorção está comprometida. E aí a gente fala assim, então vai adiantar, por exemplo, dar os minerais na forma de sais para um paciente bariátrico dessa maneira? Provavelmente não. E aí nós vamos ter que pensar em outras formas de absorção, como, por exemplo, a sublingual, que a gente já vai discutir. Mas só para mostrar que essa falta do ácido clorídrico leva a prejuízos no organismo como um todo, coloquei aqui para vocês 2 estudos mostrando que essa má absorção de cálcio induzida por uma falta de ácido clorídrico pode afetar a saúde óssea, causar, por exemplo, osteoporose. São 2 estudos aqui de 2016 mostrando exatamente isso. Então vale a pena ficar atento a toda essa absorção. Mas como eu disse, eu queria dar uma atenção especial então para o paciente bariátrico. São várias técnicas de cirurgias bariátricas que nós temos, mas em quase todas elas a gente tem ou uma redução na área do estômago, então a gente observa aqui menor área de liberação de ácido clorídrico. Muitas delas também fazem a ligação desse estômago na porção final do intestino, então a gente acaba removendo uma boa parte do intestino. Isso compromete a absorção dos nutrientes, que acontece muitas vezes em jejum, no íleo, no duodeno. Então a gente tem muitas vezes também um prejuízo nessa absorção dos nutrientes. Então a gente precisa dar uma atenção especial para esses pacientes, porque muitas vezes eles não vão conseguir absorver os nutrientes quando eles estão na forma de sais. Então tem que ter cuidado com os polivitamínicos que são ofertados. Beleza, então a gente viu que é prejudicial, que pode ter alguns problemas essa absorção na via oral. Em alguns pacientes a atenção tem que ser redobrada. Mas então como fazer com que esse nutriente seja absorvido, por exemplo, nesse paciente bariátrico? E aí a gente pode recorrer então à absorção sublingual. A absorção sublingual é feita da seguinte maneira. A mucosa embaixo da língua é uma região altamente vascularizada e é um tecido não queratinizado. E isso favorece bastante a absorção, principalmente para substâncias lipossolúveis. Só que a gente tem uma área de absorção pequena. Por isso que quanto mais tempo em contato ficar com essa mucosa, melhor é, mais chance de absorver. Para o uso sublingual, é possível usar tanto comprimidos sublinguais, drajas, ou então na forma líquida, onde a gente pinga as gotinhas embaixo da língua e mantemos ali o máximo possível. Na forma líquida é a mesma coisa, quanto mais tempo em contato ficar, melhor é. Essa é até uma das dificuldades de se usar a absorção sublingual, por exemplo, em crianças, que não conseguem normalmente manter a forma líquida ou a draja por muito tempo embaixo da língua. Mas é necessário esse contato prolongado. E ainda pensando na absorção sublingual, a gente tem mais um problema. Embaixo da língua, nós não temos receptores para nutrientes, igual nós temos, por exemplo, no intestino. Ah, Márcio, então se a gente não tem esses receptores, como é feita essa absorção? Vamos então entender. Essa técnica de absorção sublingual, ela acontece da seguinte maneira. A indústria, as farmácias de manipulação, elas usam o sorbitol ou manitol como veículo. Esse sorbitol ou manitol, eles causam uma instabilidade nas tight junctions. As tight junctions e os desmossomos são estruturas que fazem a ligação das células. Uma vez que a gente gerou uma instabilidade, a gente faz com que o espaço entre essas células
a ligação entre essas células seja enfraquecida, permitindo com que abra um espaço entre elas. E aí esse nutriente, ele tem uma absorção paracelular, é uma absorção entre as células. Então é diferente da absorção que acontece no intestino, quando um nutriente se liga no receptor, é transportado para dentro do enterócito e do enterócito para a corrente sanguínea. Aqui não, é uma absorção entre as células que vai passar diretamente e vai para a corrente sanguínea. Então o que eles fazem é que a indústria faz com que os nutrientes sofram um processo de micronização e microfiltragem, fazendo com que cada partícula, cada ingrediente, cada nutriente fique presente em partículas muito pequenas que vão garantir essa absorção entre as células por difusão tecidual. Então, quando a gente vê dessa maneira acontecendo, essa absorção sublingual, é isso que vai garantir uma alta biodisponibilidade. Esse nutriente acaba, então, tendo uma alta biodisponibilidade porque ele cai direto na corrente sanguínea. A gente evita o efeito de passagem por intestino e por fígado, que são grandes ladrões de nutrientes. Eles acabam consumindo muitos nutrientes. Então, quando a gente recorre à via sublingual, a gente evita esse efeito de primeira passagem. Por isso, a alta biodisponibilidade. A gente não tem estudo científico para todos os nutrientes na via sublingual. Os que a gente tem muito claro é para uma vitamina B12, para um triptofano, esses já são mais claros os estudos. Coloquei aqui para mostrar para vocês um estudo de B12. Eles compararam a via sublingual com a via oral. Foi uma dose de 500 microgramas de cianocobalamina, dada na forma de cianocobalamina, dada tanto via sublingual quanto via oral. E o que eles observaram foi que tanto dada sublingual quanto oral, essa dose foi eficiente em corrigir as deficiências de vitamina B12. Então a gente vê que tem sim absorção sublingual. Um dos problemas quando a gente pensa na via sublingual é o seguinte: as farmácias, a indústria divulga que a gente pode usar vários nutrientes na via sublingual. Vitamina B12, vitamina D, vitamina C, coenzima Q10, teanina, cromo, triptofano e taurina. Só que a gente não tem estudos científicos de todos esses nutrientes na via sublingual. Como eu disse, é muito claro que a gente tem de B12, até coloquei aqui para vocês as referências, e de triptofano, que a gente sabe que tem bastante evidência. Só que, fazendo pesquisa de todos esses nutrientes nas bases de dados, a gente não encontra estudos de todos esses nutrientes. Claro que a gente não pode dizer que não tem, porque vai que alguém em outro lugar já tenha feito esses estudos, mas não está disponível nessas principais bases de dados que nós temos acesso. Ah, Márcio, então não absorve esses nutrientes? Eu também não estou dizendo isso. Porque se a gente for pensar fisiologicamente, a gente absorve. Se a gente consegue absorver uma B12, um triptofano que passa entre as células, por que não pode passar um cromo? Por que não pode passar uma taurina? Por que não pode passar uma coenzima Q10? Então, fisiologicamente, a gente pode sim absorver. E na prática a gente vê alguns desses nutrientes sendo usados na via sublingual com resultados. Então a gente absorve sim, mas é só para a gente diferenciar o que já tem de evidência científica, o que a gente tem de experiência prática. Mas fisiologicamente é possível sim essa absorção. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. A absorção sublingual é uma via muito interessante que nós podemos utilizar na prática, mas para a gente resumir o que a gente falou até aqui agora. Ela pode ser uma via muito interessante quando a gente tem um paciente com estômago e intestino não funcionando muito bem. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa vitamina B12, que depende da liberação de HCl e de fator intrínseco no estômago para ser absorvido, se esse estômago não está muito bem, por diversos motivos que a gente discutiu, como gastrite, uso de medicamentos, se esse estômago não está muito bem, essa B12 não vai ser absorvida. Então a gente tem sim que recorrer à via sublingual para que a gente consiga um resultado efetivo. Então ela pode ser usada principalmente para essas situações. Ah, Márcio, mas eu prefiro usar a via oral. Ok, garanta estômago e intestinos íntegros. Para um paciente bariátrico, muito cuidado, porque a chance dele ficar deficiente é muito grande, porque ele vai ter todo o comprometimento por causa desse estômago e desse intestino que foram alterados por uma técnica cirúrgica,
ok? Então vamos sim pensar nessa via como uma possibilidade de uso. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.